atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 2 do ano de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, André Reis, e as participações de Basílio Leme, Edgar Tão e André Zola, e também de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com considerações em torno da mensagem de autoria da redação do Momento Espírita, do site da Federação Espírita do Paraná, intitulada Os Perigos do Materialismo. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentamos nossos comentários diante das perguntas de número 147 e 148, contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. As questões que serão estudadas são item 3, Materialismo. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, levamos a você a lição de número 19, intitulada Apacenta. Esta é mais uma especial mensagem trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 5, Comunicações, Artes à Luz do Espiritismo, com o item Artes, Psicologia da Arte. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial de hoje, o tema é Os perigos do materialismo. Quando ouvimos a palavra materialismo, por vezes desconhecemos seu real significado e suas dimensões. De modo geral, temos uma visão superficial do termo, que em verdade representa correntes filosóficas antigas com base bem sedimentadas. Ele está na via oposta ao idealismo, o espiritualismo e a metafísica, desde que afirma a prioridade da matéria sobre o espírito. Até mesmo o pensamento seria uma manifestação interior da matéria. Vale ressaltar que o materialismo se estende ao modo de viver em que o gozo das coisas materiais se apresenta como uma filosofia de vida, caracterizada pelo grande apego aos bens materiais. Segundo essa filosofia, a vida se inicia no momento do nascimento e acaba com a morte do corpo. As correntes espiritualistas, no lado oposto, apresentam a realidade do espírito, isto é, demonstram que somos algo mais do que um aglomerado de matéria e que há uma inteligência, uma alma, um ser imponderável no comando da máquina corpórea. O Espiritismo, quando se apresenta como ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, deixa claro seu perfil espiritualista, devidamente embasado em métodos científicos de estudo. Ao estudar essa essência inteligente que todos somos, a doutrina espírita abre um horizonte de consequências importantíssimas para a vida. Suponhamos que um homem de 20 anos tem a certeza de que vai morrer aos 25. Que fará ele nesses 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Ele tratará de desfrutar a vida o mais possível, considerando como um engano obrigar-se a fadigas e privações sem proveito. Mas, se ele tiver a certeza de viver até os 80, agirá de forma totalmente diferente, porque compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual para assegurar o repouso no futuro, durante longos anos. O mesmo ocorre com aquele para quem a vida futura é uma certeza. Quando existe dúvida quanto à existência da vida futura e o indivíduo é conhecido naturalmente, a tudo sacrificar os prazeres do presente, daí dá importância excessiva aos bens materiais. A cobiça, a inveja e o ciúme daquele que tem pouco contra o que tem muito são estimulados pela importância atribuída aos bens materiais. Da cobiça ao desejo de se conseguir, a qualquer preço, o que o vizinho possui, não há mais que um passo, surgindo então os ódios, as discussões, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, abatido nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê o fim dos seus sofrimentos na morte e, não esperando mais nada, acha racional abreviá-los pelo suicídio. Vejamos aí um dos grandes perigos do materialismo: a falta de significado da existência, a vida vazia, sem propósito e sem perspectiva de futuro. Somos espíritos atuando sobre a matéria.
A matéria nos serve e não o contrário. Pensemos a respeito e alicercemos nossos valores nessas certezas maiores. Isso nos dará sentido à existência. Isso nos apontará à felicidade. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No nosso quadro de estudo de O Livro dos Espíritos, hoje vamos ter como item o materialismo, né? O item 3º do livro 2º, no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. E a primeira questão será de número 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Edgar. Bem, André, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, a resposta trazida pelos espíritos reveladores é a seguinte: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos, pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. E aqui, rapidamente, eu gostaria de já, nessa questão, trazer os comentários de Allan Kardec, que, não obstante serem todos eles em torno da questão explicitamente de número 148, nos são, evidente, muito úteis para essa nossa análise. Kardec vai asseverar aqui: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Estudaram o mecanismo da vida e o funcionamento dos órgãos. Viram-nos extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava e, como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Essa questão tem sido muito especialmente discutida
quando se trata da temática entre o materialismo e o espiritualismo de um modo geral, ou ainda de um modo específico, entre o materialismo e o próprio espiritismo, portanto. A própria ciência se debruça nesta questão com correntes atualmente denominadas aquelas monistas e aquelas dualistas, onde a grande e essencial diferença reside exatamente na questão da produção do pensamento. Seria, assim, o pensamento um atributo resultante do cérebro como centro orgânico da inteligência, ou seria o pensamento algo além dele próprio? Ora, estas questões também suscitaram estes questionamentos aqui desenvolvidos por Allan Kardec, que aliás também vai se aprofundar em outros estudos futuros, e particularmente nessa questão de número 147. É compreensível que, especialmente para essas duas categorias de formação intelectual, essas categorias profissionais, os anatomistas e os fisiologistas, nós identifiquemos aí vamos dizer, uma formação que impede o entendimento, pelo menos a princípio, de que há algo além do próprio organismo, do próprio corpo fisiológico, portanto. É compreensível que, ao se debaterem nos estudos materiais do corpo, e na incapacidade de identificar ali a existência da essência espiritual do ser, portanto, eles próprios refutem quaisquer especulações da existência da alma ou da consciência que sobrevive à morte. Ora, o cérebro, portanto, não produzindo mais o pensamento, não produzindo mais as correntes eletroquímicas que ali se desenvolvem e, aparentemente, não apresentando por isso mesmo a consciência, no entendimento destas forças materialistas, perde-se, portanto, a própria essência, a própria individualidade da criatura. Essa é uma ideia, como disse há pouco, uma ideia ainda trabalhada pela ciência, ainda muito presente em todos aqueles com esse pensamento monista, de que a consciência não sobreviveria depois da morte orgânica. A concepção espiritualista ou dualista, nesse caso, ela não somente acredita, mas ela própria se fundamenta na estrutura de um entendimento metafísico, portanto, além do físico, no entendimento de espiritualização que o corpo humano naturalmente, vamos dizer, adquire quando o espírito, portanto, a ele se encontra vinculado. Essa característica, encerro aqui os meus comentários do momento, essas características, aliás, vão claramente diferenciar essas diferenças, mas, sobretudo, conforme a própria resposta trazida pelos espíritos reveladores, em função do orgulho ainda tão intensamente presente na criatura humana, que acaba por impedi-lo de não somente de especular com mais responsabilidade e discernimento a existência do espírito como instrumento imortal e fonte das ações e do pensamento, em essência, da consciência humana, mas, sobretudo, não somente não cogitam isso, mas, sobretudo, refutam essa ideia com às vezes, muita virulência, inclusive, né? Então, é claro que Kardec, inclusive, na Revista Espírita de julho de 1868, vai afirmar
que o Espiritismo se estrutura num conhecimento ainda não elaborado pela própria ciência, e ali, portanto, ele vai recomendar que se deixe a ciência para estudar as coisas da matéria e o Espiritismo para estudar as coisas do espírito, até que a ciência se veja mais receptiva a compreender e a também se debruçar sobre as descobertas espirituais. Dando continuidade à questão 148, Kardec pergunta assim: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Basílio. E os espíritos reveladores assim disseram a Kardec: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, o apavora mais que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Como sempre, né, nós devemos observar a didática irretocável do codificador, né, e formular as questões sequencialmente. Esta questão, ele coloca, entendemos assim, o pensamento dos intelectuais do mundo à época. E devemos destacar que o Espírito Verdade não concorda com as colocações e esclarece, né, que, na verdade, é orgulho dos homens que os tornam presunçosos. Então, vamos refletir hoje, né? Alguém pode argumentar, mas hoje é diferente. E nós temos que concordar. Sim, hoje temos que reconhecer que a ciência avançou bastante, a tecnologia muito mais, mas ambas as áreas do conhecimento humano citado está muito longe de tudo saber. Por isso que o materialismo, ele é o oposto do espiritualismo. E aproveitando, né, as explicações que o companheiro Edgar colocou na questão anterior, é muito importante nós refletirmos que até hoje os materialistas e os cientistas, então, que os estudiosos da área ainda pensam que quem pensa é o cérebro. Eles não acreditam, desconhecem que é essa força interior, né, que nós damos o título de alma, o ser, o espírito. Ele é o ser pensante. Ele, sobre o caso ainda, para entendermos como ele é o oposto do materialismo, no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu: quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é, pois, um espiritualista, o que é a realidade, pois os materialistas, sem crença no transcendental, né, é uma antítese da preexistência da alma, né, e da imortalidade do ser, que são os fundamentos do processo das reencarnações. Ou seja, ele não admite a pré-existência, que nós já existimos, e ignora e não acredita na imortalidade do ser. Esse ponto, eu entendo que nós devemos ressaltar,
porque eu me lembro de um estudioso muito conceituado no movimento espírita, que ele observou e faz sentido que a didática de Kardec, ele vai assinalando nos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os princípios básicos do Espiritismo. O primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, a crença em Deus. O segundo, que é, né, o meu reino não é desse mundo, é a imortalidade da alma. E, no caso, né, o terceiro, que é a pluralidade dos mundos habitados. E o quarto, o próprio nome diz. Né? Então, ainda das explicações de Kardec, justificando e esclarecendo vamos dizer assim, a função não só de justiça, mas de educação da alma através das reencarnações. Eu me lembro que no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, Kardec diz assim: se a alma deixasse a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar, com entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. A alma voltando, ao contrário, com seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais experiência, vai passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, resumindo, entre as 10 leis morais elaboradas por Kardec no terceiro livro do Livro dos Espíritos, nesse caso, vamos destacar a lei do progresso. O que nos dá certeza que, no futuro, mesmo longínquo, o materialismo, né, em nosso planeta deixará de existir. É coisa, claro que é uma coisa assim, muito, muito, de um futuro muito distante. E se servindo que, nesta questão 148, Kardec também fez um comentário, não é? Eu vou ressaltar só, devido à exiguidade do tempo, quando ele diz assim, ó, o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para com ele e com a vida, e tem horror ao nada, que é uma verdade, né? Eu me lembrei que no livro Consolador, o benfeitor Emmanuel afirma que no nosso planeta, mesmo aqueles que se dizem ateus, gnósticos, no fundo da sua consciência, eles sabem que existe alguma coisa a mais. Então, é sim um tema muito profundo, porque ele é o oposto, né? O materialismo é o oposto do espiritualismo. Vamos a um breve intervalo aqui no nosso programa Verdade e Luz. Voltamos já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Retornamos do nosso intervalo. Você está na Web Rádio Verdade e Luz, no programa Verdade e Luz. Estamos desenvolvendo nesse quadro o estudo de O Livro dos Espíritos. E vamos agora no último item de uma pergunta em cima dos comentários de Kardec, após a questão 148, e Kardec diz assim: ninguém, costuma-se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio,
mas através dos fatos. Então, Zola, que fatos seriam esses? Amigo ouvinte e telespectador do programa Verdade e Luz, que nos assiste pelo YouTube. Que fatos são estes, né? Esta é uma questão, e Kardec vai abordar no comentário, ele vai fazer uma reflexão sobre a comunicação dos espíritos. Eu vou aqui colocar uma frase muito popular, muito conhecida, né? Que existe, eu só não tenho certeza que elas existem, mas nós ainda carregamos muito do princípio, aspas também, de Santo Tomé, né? Nós estamos querendo ver para crer, e aí quando vê, assusta, e quando ouve, tem medo, e quando escuta, apavora. Então isso demonstra que todos nós ainda temos uma certa fragilidade para esta realidade espiritual. Outro aspecto também que nos envolve, né, profundamente é parametrizar o mundo espiritual pelo mundo existencial que faz sentido aos nossos sentidos físicos, né? Então nós temos que criar formas e maneiras de entender o mundo espiritual, né? Por isso que no livro Nosso Lar, nós vamos ter uma cidade estruturada, né, aos moldes de uma cidade medieval, né, onde fica protegida por muralhas, né, e os espíritos ali vão conhecendo a realidade espiritual, ou redescobrindo uma realidade espiritual. E esse livro Nosso Lar se tornou um best-seller, virou livro, e muitos começaram a conhecer um pouco sobre a realidade do mundo espiritual. É comum também nós ouvirmos comentários, narrativas sobre colônias e cidades espirituais próximas ao orbe terrestre, onde os padrões existenciais ali se desdobram, ali existem. Mas Kardec não vai fazer nenhuma abordagem mais direta e objetiva de como é esta realidade espiritual. Mas Kardec vai produzir um conteúdo vastíssimo da comunicabilidade dos espíritos e de todas as narrativas que eles fazem, que eles apresentam, que eles trazem. E estas narrativas vão nos dando uma percepção, uma sensibilidade de como é o mundo espiritual. Então, a interferência dos espíritos, de nós sem corpo físico e de participação no mundo existencial, é algo comprovado, narrado por inúmeros livros, que aí estão, inclusive espíritas e não espíritas. Agora, crer, aceitar isto, é algo muito pessoal, é algo muito individual. É por isso que Kardec vai escrever no seu comentário. Bem, aspas no que eu vou ler agora, que é narrativa de Kardec. Bem, pelo contrário, pois os incrédulos assim encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E, se assim acontece, é porque Deus permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Lembrando que nós estamos estudando o item materialismo. E neste item materialismo, Kardec vai abordar a existência do espírito e dar a ele, e dar a nós, espírito, a nossa condição de como esta vida continua, de como ela é, de como ela se apresenta. Então, essa realidade, esta percepção, eu convido o amigo ouvinte, o amigo telespectador a pensar comigo. A vida continua? Existe mundo espiritual? Se você tem dúvida, peça uma prova. Te asseguro que você terá. Mas, por favor, não saia correndo e nem se assuste. Lembre-se que é somente um espírito
fazendo uma visita aos seus sentidos físicos. Pensemos nisto. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao quadro de nosso programa intitulado Momento Evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva. E hoje vamos ler aqui o capítulo, de número 19, que tem por título Apacenta. Então, Emmanuel vai se basear numa frase de Jesus, destacada do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Apacenta as minhas ovelhas. E Emmanuel discorre. Significativo o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Jesus, Pedro, para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca. Nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises, destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Vemos então, Basílio, muitas vezes em outros comentários, que o nosso planeta, no momento de provas e expiações, é um planeta que recebe todos nós ainda adoentados, que precisamos de médicos à disposição. Então, nesse sentido, todos nós precisamos de amparo, precisamos de cuidado, precisamos de alguém que nos oriente, tente nos entender. Muitas vezes nós não conseguimos nos fazer ser entendidos pela nossa prepotência, pela nossa ignorância, por uma série de situações. Mas a grande questão, nós não vamos encontrar só flores no nosso caminho. Ah, sim. E esse ponto nós temos que ressaltar sempre, não é? Porque Jesus, como divino pastor, ele não iludiu ninguém. Ele deixou alerta nesse sentido que nós devemos lembrar no cotidiano. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
aquele que quiser vir pós mim, toma sua cruz e me siga. Então, por isso que a espiritualidade maior é, assim, unânime em nos alertar que nós devemos estudar, aprender, ensinar e, na medida do possível, praticar o Evangelho redivivo, sem as alterações que os homens colocaram ao longo dos séculos. Não é nenhuma censura, é a realidade. A mensagem de Jesus, que muitos distorceram, uns por malícia, outros por ignorância, outros por ambição, mas a realidade é essa. Me lembro da lição que nós estudamos agora, recentemente, em programas passados, Cristo em nós, que é a lição 17 do Fonte Viva, que Emmanuel mesmo diz que se nós esperamos por Jesus, Jesus também espera de nós. E eu acredito que cabe sempre uma analogia assim, bem simplória, mas que hoje ela não é tão adequada, mas num passado não muito distante, as famílias eram numerosas, e os irmãos mais velhos tinham que cuidar dos irmãos mais novos. Assim é o Evangelho de Jesus. E, inclusive, para nós, no movimento espírita, é um alerta muito oportuno que muitos que já vêm na casa espírita há algum tempo e é convidado a participar, para divulgar, diz, eu não me sinto preparado ainda. Não. Todos nós que já entendemos o mínimo da justiça de amor e caridade, que a caridade é a única alavanca, na opinião do próprio Kardec, que vai nos salvar. Então, nós podemos e devemos, sim, dentro das nossas limitações, propagar. E aí vem essa sublime recomendação de Jesus a Pedro: apacenta. É muito significativa essa mensagem. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Divaldo Pereira Franco faz perguntas ao Espírito Viana de Carvalho. E a pergunta de hoje está no capítulo Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, Artes, Psicologia da Arte. Divaldo Franco pergunta: toda manifestação artística é expressão do pensamento do próprio artista? E Viana de Carvalho respondeu: nem sempre, porquanto normalmente
o artista é portador de grande sensibilidade psíquica, o que lhe permite sintonizar com os outros estetas, que já se encontram desencarnados, e que anelam por continuarem desenvolvendo a sua visão de beleza. Utilizam-se, desse modo, daqueles que são em equivalente faixa vibratória e os inspiram, muitas vezes, mediunicamente, qual o demonstram as biografias de inúmeros deles, que declaram haver sido dirigidos enquanto trabalhavam. Então, vemos, né, Zola, que nas questões da influência, né, do mundo espiritual e também do mundo material, através do pensamento, né, ele se dá constantemente. Nós nos ligamos a quem quer que seja de acordo com aquilo que pensamos. Claro que trazemos sempre um planejamento prévio, mas podemos fugir desse planejamento. Então, nós temos amigos espirituais, se eu posso falar assim, trabalhadores da Seara de Jesus, que estão, né, nos apoiando, nos amparando, como diz a resposta, nos inspirando. Então, nunca exerço nada absolutamente sozinho. Eu sempre tenho companhia na execução de todas as tarefas. Temos companhia e sobre isto eu convido o amigo telespectador e o amigo ouvinte do programa Verdade e Luz a pesquisar no YouTube um depoimento do Almir Sater, que ele vai fazer num programa da TV Cultura sobre uma obra-prima que ele escreveu em parceria com o Renato Teixeira. A música, ele diz que ele estava num jantar na casa de Renato Teixeira e, de repente, o Renato Teixeira escreveu, ele pegou um violão, meio desafinado, até ele fala assim, que não tinha tanto, e fizeram uma música. E ele foi embora, apresentou a música em casa e depois recebe uma ligação de uma cantora de renome. Ele canta um pouco da música, né? E essa música deixa para todos eles um encantamento. E aí, no fim da narrativa toda, o Almir Sater vai dizer de forma muito objetiva: eu tenho certeza, essa música não fomos nós, essa música veio de forma mediúnica. Então, isto você vê de um cantor, né, o Almir Sater, um depoimento público que está no YouTube para quem quiser assistir, escutar e ouvir, inclusive ele cantar essa música, num programa de rede nacional da TV Cultura. Então, a presença dos espíritos é muito comum nesse sentido. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele vai escrever sobre a questão do pensamento, ele vai dizer sobre a influência que nós temos e que exercemos sobre os outros naquilo que escrevemos, né? O quanto isso é responsável por quem anota e por quem coloca essa situação. Porque essa questão da influência espiritual está também na produção de quem, mesmo encarnado, produza conteúdos e estimule outros a elaborá-los. Então, aqueles que têm sensibilidade no meio artístico conseguem captar daqueles que assim o fazem. E é comum nós ouvirmos isto além do meio artístico, no meio da medicina, né? Narrativas, depoimentos de médicos sobre situações dos quais eles pouco ou conseguem aceitar. Então, o amparo, a ajuda espiritual existe. Infelizmente, é quando o meio artístico em geral, isto é natural, também recebe influência daqueles que, de forma um pouco pobre, ignorante, eu diria até que degenerada em alguns aspectos, desorganizada, desequilibrada, também influem. E isso chega ao meio artístico, né? E produzem situações deploráveis, tristes, né? Mas uma coisa dá para se dizer, né? A semente que meu pai não plantou,
não florescerá. Então, aquilo que não é bom não vai para frente, né? Não fica, não perdura, né? Então, uma obra-prima como aquela música do Almir Sater está aí, vai ser cantada por inúmeras gerações, né? As músicas chamadas clássicas, né? Elas estão aí e se inspiram gerações afora. Então, são sementes que, todas aquelas que estimulam os bons sentimentos, a emoção nobre, a elevação do espírito, o seu caminho para com Deus, estas têm a influência de espíritos bons e vêm para que bons influenciem bons. Muito bem. Divaldo Franco pergunta ainda o seguinte: como identificar o artista verdadeiro? E aqui Viana de Carvalho responde: o legítimo portador da beleza caracteriza-se pelo conteúdo da mensagem que expressa, enriquecendo a humanidade com paz, com inspiração e engrandecimento moral, fazendo que, através da sua manifestação de arte, as pessoas se encontrem e confraternizem, respeitando-se umas às outras, sem apelos às paixões perturbadoras que induzem à violência, ao sexo desvairado, aos tormentos que desgovernam as emoções com predominância das sensações. O artista real é missionário de Deus como co-criador junto à humanidade. A sua contribuição permanece edificando, mesmo quando ele morre, e não raro, pela qualidade que antecipa o futuro, não é reconhecido como gênio, senão depois de sua morte. Então, Edgar, o que é verdadeiro podemos falar que vai ficar aí por um bom período, né? Por um longo tempo na história da humanidade. Como Zola comentou, que não tiver qualidade ou não for verdadeiro, vai perecer, vai acabar, vai sumir, vai cair no esquecimento, vamos dizer assim. Sem dúvida, André, amigos e amigas que nos escutam e que nos assistem. É isso mesmo, essa resposta de Viana de Carvalho só vem naturalmente trazer mais luz em relação aos comentários que o nosso companheiro Zola fez. Agora, apenas para complementar, há um livrinho chamado Mais Luz, onde uma das lições é intitulada Comunicação, e quem escreve essa lição é o espírito Batuíra. E veja só, Zola, e aqui eu diretamente cito Zola porque ele falou sobre isso, né? Mas veja só que é interessante e que o espírito Batuíra vai afirmar. Ele vai dizer: arte é mediunidade, e mediunidade é sempre sintonia. Quanto mais se aperfeiçoe o canal, mais segurança de acesso ao reservatório. Eu lembro de uma anotação feita por Beethoven, e não vou me recordar aqui onde exatamente, mas perguntam a Beethoven como ele conseguia, depois da surdez, continuar escrevendo as suas sinfonias de maneira tão extraordinariamente bela, né? Ele dizia: é verdade, eu sou surdo para o mundo, mas eu escuto os anjos, né? Então, é evidente que há as influenciações. Aliás, Mozart e Chopin, lá na Revista Espírita, em obras póstumas, eles vão citar isso muito claramente, né? Que a música celeste influencia e que, naturalmente, os artistas, os gênios mais sensíveis, vão captar essas vibrações melodiosas transmitidas pela influência dos espíritos e convertê-las numa linguagem artística compatível àquele que naturalmente se expressa. Finalmente, apenas também para finalizar essa observação, é sempre importante recordarmos que quem diz essencialmente essas questões é exatamente nosso Mestre Jesus. Ele vai dizer que se reconhece uma árvore pelos frutos que ela dá.
Portanto, é justo que saibamos aqui ponderar e analisar com prudência, mas igualmente com responsabilidade e sensibilidade, a qualidade das realizações humanas de uma forma geral e também, é claro, os movimentos artísticos que as pessoas expressam. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convido o amigo Basílio às suas considerações finais. Como sempre, então, ao término das nossas tarefas, não é? O nosso dever maior é de agradecimento. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, aos companheiros presentes, não é? O André, o Zola, enfim, o Edgar, o Gilberto da técnica, e principalmente o amigo ouvinte, o amigo telespectador, que é a razão do programa existir. E falando em agradecimentos, vamos agradecer o ano do ano passado e implorar a misericórdia divina para que todos nós, a família humana, tenhamos um ótimo e próspero, feliz ano novo. Até o próximo programa, se Deus permitir. Edgartão, suas considerações finais. Agradecido também mais uma vez de compartilhar essa bancada reflexiva aqui no programa Verdade e Luz, nesse segundo programa desse ano de 2022. Agradeço o carinho de todos vocês, desejando que Deus os ampare a todos e que possamos juntos seguir sempre determinados, sempre confiantes no melhor. Obrigado, André Reis, obrigado, André Zola, Basílio Leme, Gilberto, e até uma outra feliz oportunidade. André Zola, suas considerações. Agradecer a todos pela participação, pela convivência e pelo que a situação nos permite. Eu quero abraçar a todos, abraçar cada telespectador, cada amigo ouvinte, que ele se sinta abraçado e que uma energia repleta de alegria, fruto de um fluido envolvido no mais puro sentimento de gratidão e de amor, chegue a cada um. E que esse abraço nós consigamos, juntos, levá-lo adiante neste ano de 2022. 2020 e 2021 nos impediu de nos abraçarmos, mas que em 2022 o abraço, a fraternidade, faça parte das nossas prósperas, fraternas e amorosas relações à luz do Evangelho, que Deus assim o permita. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, .org.br, como está na sua tela, ou no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos
Até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.